ter cantar você nessa canção. Já estamos de volta com muito mais para você. E agora chegou a hora de falar com o Dr. Daniel Figueiredo. Nós vamos saber de um assunto muito importante e muito sério: aneurisma cerebral. Isso mesmo, Maria Pia, vamos conversar agora sobre um assunto muito sério e o Dr. Daniel Figueiredo já está aqui do nosso lado para conversar sobre aneurisma cerebral. Você aí de casa sabe o que é? Então vamos aprender um pouquinho aqui com o Dr. Daniel. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Sônia, tudo bem? Tudo jóia. O assunto de hoje é bastante sério, é o aneurisma cerebral. Doutor, o que é aneurisma? O aneurisma, ele é uma má formação vascular arterial. Então o que acontece? Todo o corpo, o sistema que leva sangue para os órgãos e tecidos são as artérias. Sai do coração e vai para os órgãos e para os tecidos. As veias levam o sangue, uma vez que o sangue ele chega até o tecido, leva o oxigênio, solta o gás carbônico e as veias levam esse gás carbônico para o coração, certo? Então, basicamente, o que as pessoas têm que entender é que o aneurisma ele é uma má formação arterial e isso pode acontecer em vários lugares do corpo, na perna, no braço, no cérebro, em vários lugares. Olha, o mais comum, né, ou pelo menos o mais falado aí, é o cerebral. E por que ele acontece? O aneurisma cerebral ele pode ser congênito ou adquirido. Então o que acontece? Ele pode ser uma má formação, ou seja, durante o período embrionário, quando as estruturas orgânicas estão sendo, a princípio, desenvolvidas em várias etapas. Ou seja, quando o bebezinho está lá na barriga da mamãe ainda, sendo formado. Ele pode, durante a formação das artérias, pode existir uma má formação. O aneurisma é uma dilatação anormal da parede da artéria, e que faz com que ela fique mais frágil e suscetível ao rompimento. Então o que acontece? O aneurisma, ele geralmente acontece uma fragilidade capilar de uma artéria. Então o que acontece? Quando ela rompe, acontece uma catástrofe, especialmente no cérebro, pode acontecer no abdômen. Agora, no cérebro, leva ao AVC hemorrágico, a hemorragia cerebral. Ou seja, a veinha, a gente pode dizer que ela estoura e aí Exatamente. Uma pequena hemorragia no cérebro. De forma silenciosa. O que acontece? Muitas vezes o paciente chega até o consultório: doutor, minha amiga morreu de aneurisma. Doutor, eu conheço a pessoa que morreu de aneurisma. Tem como eu descobrir se eu tenho ou não aneurisma? Aneurisma tem sintomas? Muitas vezes o aneurisma não tem sintomas, Sônia. Muitas vezes você tem um aneurisma e você não sabe que tem. A pessoa convive sem nenhum tipo de manifestação. Exatamente. É que a gente fala que são os aneurismas não rotos ou aneurismas incidentais. O aneurisma que está lá, parado, não rompeu, existe até uma certa resistência da parede da íntima arterial, onde o sangue passa, tá certo? Agora, em algum momento ele pode romper. O paciente faz um pique hipertensivo, ou de repente ele tem uma doença de parede arterial, uma angiopatia amiloide, ele vai e rompe, e quando geralmente o aneurisma rompe, é que surge aquelas mortes súbitas. O paciente está conversando, a pessoa está sentada conversando, sente uma dor de cabeça terrível, começa a vomitar e muitas vezes morre. Meu Deus, então, repentinamente. Então é uma doença aí silenciosa de fato, mas existe algum exame, alguma forma da pessoa supervisionar? O meu professor, a gente falava até que toda pessoa, na verdade, deveria se fazer uma angiorressonância cerebral. O exame melhor para detectar um aneurisma cerebral é a arteriografia cerebral, mas é um exame muito invasivo. É um exame que você tem que entrar com um catéter e jogar contraste dentro do cérebro. Esse exame é muito invasivo. Agora, a angiorressonância é um exame que você pode fazer e você não é nem um pouco invasivo. Na verdade, você tem que fazer um contraste venoso, é como se eles injetassem um contraste na sua veia e você faz uma angiorressonância que diagnostica os aneurismas. O que acontece? Muitas vezes a pessoa faz uma tomografia: doutor, tomografia vê aneurisma só se o aneurisma for muito grande, se ele for trombosado, aí você vê. Agora, o melhor exame que se tem para fazer não invasivo é a angiorressonância. A angiorressonância, em que casos são indicados? Muitas vezes a gente indica a angiorressonância quando o paciente tem, já na fase aguda, ou seja, o paciente rompeu o aneurisma, entrou em coma, ou teve uma cefaleia súbita, a gente faz a angiorressonância para diagnosticar aonde é o aneurisma, tá certo? Ou então quando você tem história familiar, ou seja, o seu pai teve aneurisma, sua mãe, o seu tio, a gente geralmente pesquisa nos familiares de primeira e segunda geração. Então é muito importante as pessoas que têm familiares que tiveram aneurismas cerebrais fazerem um screening familiar.
Screening o que seria? Screening seria a gente pegar, por exemplo, você teve o seu pai, teve um aneurisma, o seu tio teve um aneurisma. Você vai até o médico para que o médico solicite alguns exames para que possa investigar se você tem ou não aneurisma. Porque uma vez, Sônia, que você tem um aneurisma que não rompeu, você pode fazer o tratamento e ficar curado. Entendeu? Olha que interessante, então tem salvação aí. Tem salvação, é muito importante as pessoas saberem que o problema do aneurisma é quando ele rompe. Quando o aneurisma está lá parado, muitas vezes ele não mostra nenhum tipo de sintoma. A pessoa convive com ele durante anos, certo? Existe também o aneurisma hipertensivo, tá certo? Nós não falamos sobre ele, que é o aneurisma que ele se desenvolve às custas do aumento da pressão arterial. A pressão sobe, vai subindo, a pessoa é hipertensa, e esses aneurismas começam a ser formados no cérebro por conta da dilatação da artéria. Ele pode romper também. Esses são os aneurismas não congênitos, são os microaneurismas cerebrais. Então existem dois casos, os congênitos, né, que é da má formação, e aqueles desenvolvidos aí pela hipertensão, é isso? Exatamente, são os aneurismas que a gente fala, os microaneurismas de Charcot-Bouchard, aneurismas hipertensivos. É uma pessoa que tem muita pressão muito alta, não controla a pressão, não faz uso de nenhum tipo de medicação regular, aí de repente a pessoa vai, esse começa por conta da pressão arterial estar muito elevada, as paredes arteriais começam a se dilatar e de repente se rompe e faz uma hemorragia cerebral também. São só esses dois tipos? Só esses dois tipos. Existem aneurismas, existem as malformações arteriovenosas, que é onde você também tem malformação, tanto arterial quanto venosa cerebral. São gravíssimas, catastróficas, que têm que ser operadas, tá certo? Mas agora, das doenças mais comuns e habituais cerebrais, o aneurisma é uma doença muito comum, tá certo? Tem uma mortalidade muito grande que pode ser prevenida. Agora, no caso de a pessoa ter aí o rompimento do aneurisma, ela pode ser socorrida a tempo? Sim, a questão toda depende do grau de sangramento que o paciente teve. Existe uma escala chamada escala de Fisher, que a gente vê a gravidade tomográfica do paciente, e a escala de Hunt-Hess, que a gente fala que é uma escala do grau de como é que o paciente se encontra por conta dessa hemorragia. Existe tratamento, mas muitas vezes o paciente fica grave, ele tem que ir para UTI, tem que ser operado, tem que ser tratado esse aneurisma, entendeu? Tem que ser feita uma arteriografia, e esse aneurisma pode ser operado ou embolizado, são duas técnicas. A que você opera é que você abre a cabeça, chega até o aneurisma e campeia ele, clipa o aneurisma. E a endovascular é que você vai pela artéria, chega até o aneurisma, coloca umas molinhas e fecha ele, fecha o circuito do aneurisma. Certo, e esse paciente tem uma recuperação? Complicado, Sônia, porque cada paciente é um paciente. Eu já tive pacientes meus que foram a óbito, já tive pacientes meus que tiveram ótimas recuperações, mas a mortalidade no aneurisma roto é quase 80%. No primeiro sangramento, num ressangramento é mais que 90%. Por isso que é muito importante a prevenção. Então, a prevenção, no caso, é pesquisar aí o histórico da sua família, e se tiver alguém que já teve um aneurisma, corra para o seu médico e faça exames aí regularmente, não é isso, doutor? Exato, também trate a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é muito mais comum a hemorragia cerebral secundária à hipertensão do que os aneurismas, as malformações cerebrais, entendeu? As dilatações aneurismáticas congênitas matam muito, existem muito, mas os hipertensivos são muito mais corriqueiros. Então o que acontece? O que a gente alerta as pessoas é o seguinte: tratar a hipertensão e, em caso de incidência familiar de aneurisma cerebral, procurar um médico para saber se vale a pena ou não fazer uma angiorressonância. Com certeza. Doutor Daniel, muito obrigada pela entrevista de hoje. Prazer, Sônia. Então, agora, Maria Pia, nós já estamos aí bem mais informados sobre o que é um aneurisma e como prevenir, né? É com você. Obrigada, doutor Daniel. Obrigada a você de casa pelo carinho. Obrigada pela audiência. Amanhã é sexta-feira. Tem bom apetite de dar água na boca e muito mais. Eu te espero, hein? A partir das 10h30 da manhã. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Programa De Mulher para Mulher. Oferecimento: Supermercados Zico. Faça suas compras com muito mais economia. Cidinha Cred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Móveis Toque Design. Móveis das melhores marcas do mercado nacional e internacional.